Vida Longa CBN. Carolina, bom dia. Bom dia, tudo bem, Patrícia? Tudo certinho. Bom, estamos num sábado de Carnaval de Vitória, abrindo o Carnaval Nacional. E, assim, começa aquela maratona de desfiles do Espírito Santo, de carnaval de rua, de blocos. Muita gente já está brincando carnaval até nessa semana que passou. E a semana que vem, né, o carnaval oficial, então nem se fala. Como é que a gente cuida da voz num momento como esse? E eu falo até dos desfiles, né? Porque um dos quesitos é que os participantes cantem o samba enredo da escola. Como é que a gente cuida disso, Carol? Exatamente. Esse é um momento de muita alegria, né? A gente gosta muito do carnaval, a gente gosta de brincar o carnaval, cantar, acompanhar os blocos de rua, sambar, desfilar e cantar também, né? Então, a gente nota que nessa época de carnaval, que são vários dias, inclusive, a gente utiliza muito da nossa comunicação, né? Então, a gente utiliza desde os brilhos que a gente coloca, a roupa, né, o vestuário, a forma como a gente fala, como a gente canta o samba e como a gente se comunica com as pessoas nesse momento e nesse ambiente de bastante barulho, né, e de bastante música e emoção. Uhum. Agora, tem gente que consegue ter uma potência vocal e cantar maravilhosamente bem, e não ficar rouco, não fica nem com a garganta doendo. Vamos falar dos intérpretes aí das escolas de samba, né? E tem um folião que desfila junto, que cantou a primeira vez, o samba enredo já começa a ficar rouco. Qual é a diferença entre eles? Tem um tratamento vocal diferente para o intérprete do folião? Ah, exatamente. Então, o intérprete e as pessoas que estão com o microfone na mão, quer seja puxando o bloquinho de rua, ou na banda, no trio elétrico, ou no sambódromo, né? São pessoas que a gente considera, inclusive, como profissionais da voz. São pessoas que realmente têm um treinamento bastante específico, um condicionamento vocal, e utilizam de técnicas ao longo do ano, isso é importante frisar, né? Não é só na época do carnaval, de treinamento muscular, né? Então é importante a gente mostrar assim, que as pregas vocais, que fica dentro da nossa garganta, da laringe, né? É conhecida popularmente como cordas vocais, né? É dali que sai o som. Então é uma estrutura de músculo, ligamento e um tecido muito, muito delicado que vem por cima, um tecido molinho. O ar passa dos pulmões e vibra toda essa musculatura e esse tecido. Para a gente conseguir falar e cantar, a gente aproxima, ou seja, uma prega vocal bate contra a outra e sai o som. Então, isso depende de muito treinamento, muito condicionamento, de técnica vocal e de muitos cuidados com a voz. E esses cuidados, Patrícia, não são coisas difíceis de ser realizadas, né? São estratégias bem simples que a gente pode orientar tanto os intérpretes, os músicos, que são os profissionais da voz, quanto os foliões que estarão lá naquele momento de muita energia e muita alegria. Agora vamos lá. Você tocou num ponto que eu também ia te perguntar, que é essa questão de que o folião pensa, é só uma vez por ano, né? Não tem problema se eu cantar, eu vou arrebentar minha voz, vou cantar porque eu amo minha escola, eu amo meu bloquinho. E aí resolve em janeiro começar a fazer um exercício, alguma coisa para melhorar e tomar água, achando que vai fazer diferença no dia do desfile das escolas de samba aqui em Vitória, né? Ou no caso no Rio de Janeiro, no bloquinho de rua. Não é assim, né? Existe todo um tratamento e um treinamento vocal que 1 mês e meio não resolve. Sim, não prepara, né? As técnicas de canto, inclusive, que é um estilo musical, exigem muito treinamento e muito condicionamento.
Assim, as pessoas que chegam mais de forma amadora, até talvez conseguem executar, mas pode trazer danos para essa Uhum. estrutura que é tão delicada. E os danos podem ser importantes, podem fazer lesões nessa prega vocal, podem ficar de fato sem voz no momento tão importante. Imagina você ficar sem voz, rouco, né, desafinando e com o que a gente chama também de sem sonoridade, afonia mesmo, Uhum. durante a sua performance. Então, é algo que a gente cuida com muito zelo, a gente treina bastante e orienta essas pessoas a realmente procurarem um treinamento mais sólido, mais especializado, que não tem muito mistério, são técnicas e condicionamento muscular. Uhum. Aí vai da aptidão também de cada um. Você até falou que eu falo só um pouquinho, eu canto já um pouquinho, já tô rouca, ou tô lá, né, acompanhando o meu bloco no dia seguinte, já fiquei sem voz, e o meu colega do lado não tem essa alteração vocal. Então, isso é muito individual e depende do tipo de esforço fonatório que a pessoa está fazendo e da suscetibilidade mesmo ao aparecimento de algum tipo de alteração naquela estrutura tão delicada. Então, tem pessoas que têm mais resistência vocal e muscular, mais condicionamento naturalmente, e tem outras pessoas que não tanto, nem tanto. Então, assim, as pessoas que vão se expor a esse momento de tanta alegria, tanta emoção, entusiasmo, né, que a gente até extrapola alguns limites, tem que seguir algumas medidas bem simples Uhum. de bem-estar vocal e de saúde vocal, para você conseguir, de fato, ter muito samba no pé, torcer pela sua escola e poder cantar o samba de forma saudável. É isso que a gente preconiza, sabe? Não é ir a Sim. qualquer preço. A gente quer Uhum. uma boa voz, saúde vocal e saúde como um todo. E isso com certeza faz o samba brilhar, faz a festa ficar mais bonita e mais saudável. É porque o carnaval passa e a gente fica, né? Exatamente, a gente tem que continuar a nossa vida, trabalhar, É isso aí. liderar equipes. Às vezes você já tem outras atividades que dependem muito da comunicação, então a gente tem que se cuidar, né? Uhum. Prevenir, cuidar de um bem-estar vocal, inclusive nesse momento de mais euforia, vamos dizer assim. Pois é, vamos falar da hidratação, porque beber água a gente já sabe que é fundamental, mas nessa época sempre tem ali um energético, uma cerveja gelada, ou até mesmo uma água gelada, um refrigerante gelado. Como é que é essa relação com quem quer curtir o carnaval e ainda conservar a voz? Ainda mais com esse calorão que a gente está Não é, vivendo, né? menina? Pois é. Então, naturalmente, é lógico, a hidratação é o nosso item número um. Então, tem que beber muita água e se manter hidratado, porque as pregas vocais ficam com o tecido melhor, sabe? Então, existe uma explicação fisiológica para isso. A água não passa diretamente ali nas cordas vocais, mas a gente estando mais hidratado, você auxilia esse tecido a ficar saudável. Bom, com esse calorão, esse uso talvez de bebida alcoólica fermentada, né, que promove um pouco mais de refluxo também, a gente orienta assim que a hidratação pode ser tanto com água mineral, água de coco. Algumas pessoas gostam também de usar aqueles isotônicos, né? Isso facilita e ajuda a se manter hidratado. É muito difícil a gente falar assim, não beba água gelada, né? Por conta do Uhum. calor. Mas se puder evitar o choque térmico, acho assim, a gente vai estar num momento talvez de aglomeração, né? Muita gente pulando o carnaval, um calor, uma temperatura corporal aumentada. É interessante talvez beber uma água mais em temperatura ambiente, sabe? Sem ser aquela triscando de gelada, sabe? Para evitar o choque térmico. Então, uma recomendação muito interessante que a gente fala e que a gente pede é que leve a sua garrafinha de água e, obviamente, ela vai não ficar tão gelada o tempo todo, então Uhum. dê preferência para ela mais em temperatura ambiente. E uma coisa muito legal da água, não adianta, assim, sabe, Patrícia, eu falar, eu vou beber aqui 2 litros de água antes de sair de casa e depois eu não bebo mais nada. Não Não é é assim, né? interessante. É muito saudável a gente dar goles de água ao longo do seu uso vocal, né? Que está lá cantando, conversando, brincando. E dar esses goles de água mantém a hidratação e ajuda também a dar uma organizada na musculatura da garganta,
sabe? Então, o ato de engolir facilita a musculatura ficar mais preparada para aquela comunicação que vai acontecer talvez ali num ambiente mais ruidoso e tudo mais. Uhum. Tem gente que toma, por exemplo, um refrigerante com gelo, mas antes de engolir, deixa ele um pouquinho na boca para dar uma quebrada na temperatura. Isso vale? É uma boa dica, porque a nossa cavidade oral, né, a boca, tem a temperatura do nosso corpo, então já dá uma quebrada na temperatura. Mas o mais importante com relação à temperatura, que os ouvintes estão acompanhando a gente, é se auto-perceber. Então, assim, eu bebo água gelada, bebida muito gelada, e eu não observo nenhum tipo de mudança no meu padrão comunicativo, não sinto um nó na garganta, nenhum incômodo na musculatura. Então, talvez é uma pessoa que tem menos sensibilidade a essa mudança de temperatura. Ah, não, eu bebo água gelada, eu já sinto que trava, dá um nó na garganta, não fica legal, então você já talvez tem que se observar um pouco mais e preferir a água mais em temperatura ambiente. Uhum. Tem gente, e aí no caso dos cantores, né, a gente voltando a falar dos intérpretes, e tem muita gente que faz isso em casa exatamente porque de repente é professor, fala muito, é jornalista, né? Trabalha com guias de turismo, né, que também precisa falar bastante. Eles usam a nebulização ou o soro no nariz. De que forma isso contribui, isso ajuda na corda vocal? Muito bom. Assim, a nebulização e a inalação de soro são outras formas da gente manter as pregas vocais e todo esse aparato vocal hidratado. Talvez na rua, né, o folião vai ser muito complexo isso. Talvez um soro fisiológico a gente consiga até carregar, um conta-gotas, injeta em uma narina, aspira, injeta na outra e aspira. O nebulizador, obviamente, é mais para o profissional da voz mesmo. E se você observar, vários cantores usam, né? Existem nebulizadores hoje portáteis e que ele já vai fazendo imediatamente antes do uso intensivo vocal. Essas gotículas de ar que vai condensando dentro do trato fonatório, né? Que é nariz, boca, garganta, auxiliam nessa hidratação, então diminui a ardência, deixa todo aquele tecido mais lubrificado mesmo, mais fácil de falar e mais saudável. Então é uma estratégia bem interessante, se tiver profissional da voz, cantores aqui nos ouvindo, intérpretes de samba, busque por essa estratégia, porque ela é bem interessante. As pessoas que fazem, utilizam isso, sentem bastante alívio e deixa mais preparada a voz, né? Essa musculatura fica mais pronta para aquela utilização, que não vai ser uma utilização pouca, né, Patrícia? Com certeza. São muitas horas de canto, geralmente o carnaval tem esse padrão, é tudo muito em dose de ataque, né? Então, 8 horas de trio elétrico, 8 horas de banda, de bloquinho na rua, 40 minutos, 50 minutos de escola de samba na avenida, direto. Então, assim, é um uso intensivo da voz. Então, as estratégias de nebulização e soro fisiológico é bem interessante, bem bom. Para aquele folião que vive intensamente todos os dias de carnaval, essas dicas também valem? Ou o melhor é o repouso vocal? Falou e cantou tudo o que devia, ficou rouco, agora fica caladinho para poder recuperar a voz. Então a gente até costuma dizer assim, existem outras dicas para o folião, sabe? Então, assim, primeira coisa, não fumar, né? Nem os cigarros eletrônicos, nem o cigarro convencional. O cigarro, como você já vai estar numa situação de talvez mais abuso vocal, falar forte, né? Cantar muito e falar muito, a fumaça do cigarro vai causando uma inflamação nesse tecido, então risco de lesão e até lesões crônicas, né, a longo prazo. Então não é para usar cigarro nem os cigarros eletrônicos. Uma outra dica importante é evitar gritar, porque é muito diferente quando você está acompanhando o bloco de carnaval, a sua escola de samba, você cantar com vigor, né, com emoção, colocar toda a sua potência de voz e sua energia para aquilo ali, é muito diferente de você gritar. Então, o grito é um fonotrauma. É quando você bate uma prega vocal na outra com muito esforço, um esforço além do desejado. Então, o grito realmente não é uma coisa interessante. Uma outra dica, também assim, só para complementar, além de não gritar,
Você até falou bem assim, a pessoa vai e entra de cabeça e fica direto, né? Tentar fazer o repouso vocal, né? Então, canta um pouco, para, engole uma aguinha, canta mais um pouco, conversa, para, repouso, volta. Essas estratégias são bastante saudáveis, que vai dando um descanso para aquele músculo, né? Então, é importante dar esse descanso também, tanto vocal, como até no seu corpo inteiro. E muita gente, para a gente encerrar, Carolina, muita gente acha que a rouquidão, vai durar só alguns dias, daqui a pouco passa. Mas tem alguma coisa que o folião pode fazer que possa causar um trauma que demore mais que uns dias para ficar bom, para se curar, ou até mesmo não ter cura? Sim, existem lesões, então, como eu estava falando, do fonotrauma, né? Então, esse comportamento vocal inadequado, abusivo, ele pode causar lesões na prega vocal, que são lesões que muitas vezes precisam de tratamento ou medicamentoso ou cirúrgico. Uau. Então, é importante assim, a gente entender que como eu falo, como eu canto, como eu me desempenho na minha comunicação, pode trazer impactos nessa estrutura tão delicada. Isso vai da suscetibilidade de cada um e vai dos hábitos de cada um. Então, o exemplo do cigarro, né? O cigarro ele vai inflamando aquela estrutura a ponto de que talvez um movimento que você faça de maior abuso vocal seja suficiente para causar algum dano. Então, é importante, se após o carnaval você sentir que a sua voz não se recupera, essa rouquidão, que é o sintoma principal, né, que aparece, a rouquidão, a dor, o cansaço vocal, isso não se recupera espontaneamente dentro de alguns dias, e poucos dias, tem que procurar ajuda. Tem que procurar auxílio tanto do fonoaudiólogo como do médico otorrinolaringologista para ver o que aconteceu nessa prega vocal e nesse trato vocal que talvez está impedindo a recuperação plena. Então tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque às vezes 4 dias, 1 semana, 2 de carnaval de folia podem trazer problemas aí para uma vida inteira ou por muito tempo, né? Então, não vai com tanta sede ao pote, né? Exatamente, eu acho que a gente tem que colocar nossa energia toda com samba no pé, com alegria, né? Com uma saúde, tanto vocal como sua saúde em geral, e muito samba no pé, né, Patrícia? Para sua escola de samba ganhar, sua escola preferida ganhar, e que essa festa seja uma festa de paz, de comunicação plena e de muita alegria, que eu acho que a gente gosta muito do carnaval no Brasil, é uma festa muito importante e que a gente consiga realmente tirar os melhores frutos desse momento tão legal. Carolina, muito obrigada por estar conosco nesse sábado, iniciozinho de carnaval, aqui, aliás, meio de carnaval de Vitória, né? Mas iniciozinho do carnaval como um todo, dando essas dicas mais que especiais para os nossos ouvintes. E bom carnaval para você, viu? Obrigada, foi um prazer falar com todo mundo. Eu espero que a gente talvez se encontre por aí em algum bloco, com saúde vocal e com muita alegria. E a garrafinha de água na mão, pode ter certeza. Com certeza, isso aí, ótimo. Obrigada, Carolina, um abraço. Um prazer, um abraço, tchau.